Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal Fala aí Diego. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado de transferências. A temporada está aí num período de férias, né? Na verdade, agora os times estão começando a voltar aí às atividades, retomando os treinamentos, os exames médicos, para dar início aí à pré-temporada nos próximos dias. Temporada essa que se inicia na metade do mês de agosto, e o Arsenal terá aí o seu jogo de abertura na sexta-feira, dia 21 de agosto, contra o Coventry City, né? É um time que recém subiu aí para a Premier League, para a primeira divisão. Então, começam aí os preparativos, um ano atípico, um ano diferente, ano de Copa do Mundo. Então, muitos jogadores ainda vão ter aí um período de descanso, talvez alguns deles não estejam disponíveis aí para o início de pré-temporada, muitos outros voltando aí da fase de empréstimo, né, do período de empréstimo com outros clubes. É o caso do Fábio Vieira, é o caso do Nwaneri, enfim, entre outros jogadores que retornaram aí ao Sofa Health para começar aí as atividades. Mas a gente vai falar um pouquinho de mercado de transferências. Você que me acompanha lá no Instagram, Fala aí Diego, e também no Twitter, tem visto que eu posto algumas notícias a respeito do mercado de transferências, mas sempre com muito cuidado, até porque a gente sabe que muita informação não é verdadeira, tem muita fumaça, às vezes nem sempre tem fogo onde há essa fumaça toda, muita gente querendo colocar jogadores em vários times, e com o Arsenal não é diferente, como em toda a temporada. E mais uma vez aí a gente tem vários e vários nomes aí sendo especulados nos Gunners, mas a verdade é que o Arsenal praticamente só contratou o Tisoli, jogador do Clube Bruges, lá da Bélgica, ele que já fez exames médicos nesse começo de semana, né? Hoje, mais precisamente, quarta-feira, ele terminou, né, esse processo aí dos exames médicos, e deve ser anunciado aí oficialmente nas redes sociais do Arsenal nos próximos dias. Teve também o garoto da base que se desligou, né, do Tottenham, o Elijah Upson, que tem aí, né, um nome muito familiar. O pai dele, o Matt Upson, foi jogador do Arsenal aí na era Wenger ainda, então é mais um nome conhecido aí para o Arsenal. É um zagueiro bastante promissor, novo, teve aí várias propostas do Tottenham para renovação de contrato, ele não aceitou e aceitou aí, portanto, assinar com os Gunners. E ainda mais o goleiro, né, o Meslier, goleiro que também chega para o time do Arsenal como uma opção. O Kepa segue no elenco, mas aberto a outras propostas, aí, a escutar propostas, até porque ele quer mais minutos aí na próxima temporada, e aí o Meslier deve ser o goleiro do Arsenal aí, reserva do Davi Raya. Mas vamos falar do que há de concreto, porque o Arsenal há muito tempo namora jogadores do Aston Villa. Eu não sei qual que é a tara do Arsenal por jogadores do Aston Villa, desde o Ollie Watkins até o Morgan Rogers, enfim, são vários e vários nomes, e talvez eu esteja até um pouco atrasado nesse vídeo de hoje, mas a grande verdade é que o Arsenal perdeu a concorrência de Morgan Rogers para o Chelsea que apostou alto em Morgan Rogers, fazendo uma oferta aí de 117 milhões de libras, senhoras e senhores. Um caminhão de dinheiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Para levar o jogador do Aston Villa para o lado azul de Londres, fechando mais uma contratação, para muitos um grande chapéu no Arsenal, que já tinha aí conversas, né, bem adiantadas com o Morgan Rogers, né? O próprio Arteta já havia conversado com o Morgan Rogers, mas no final das contas o Chelsea, mais uma vez, assim como naquele caso do Mudryk, ofereceu um valor muito exorbitante, um valor muito acima daquilo que o Arsenal pretendia oferecer ao Aston Villa, era algo em torno ali de 80, 90, até 100 milhões de libras. O Chelsea veio com uma bala, um caminhão de dinheiro, 117 milhões, mais comissão dos agentes, enfim, no final das contas aí esse valor pode chegar na casa dos 150 milhões de libras em Morgan Rogers. Senhoras e senhores, isso não é um chapéu, isso é de uma extrema burrice do lado do Chelsea.
Eu não estou ligando, eu não me preocupo com o Chelsea, eu me preocupo com o Arsenal e acho que foi um grande livramento para os Gunners a não contratação, a não vinda do Morgan Rodgers, não do ponto de vista técnico, porque de fato ele é um bom jogador, mas principalmente por conta de uma saúde financeira e de uma cultura que vem se criando em relação a contratações na Premier League. A gente tem visto isso se repetir, primeiro com o Manchester City inflacionando o mercado com a contratação do Anderson, né, jogador da equipe do Nottingham Forest, que ainda também não foi anunciado de forma oficial, mas enfim, o próprio Chelsea, né, fazendo outras contratações, como foi no caso do Caicedo, do Enzo Fernandes, enfim, são vários nomes, né, o Liverpool também, que na temporada passada gastou uma bala. Agora a questão não é essa, a questão é que o mercado está extremamente inflacionado para jogadores que são aí de uma prateleira mais mediana. O Morgan Rodgers é de fato um bom jogador, mas não é um top de linha, não é um number one, né? Se a gente está pagando aí 117 milhões de libras no Morgan Rodgers, quanto é que vai custar um Dembélé, um Kvaratskhelia, quanto é que vai custar aí um Vinícius Júnior, se o Arsenal tiver interesse de um dia apresentar aí uma proposta para o Real Madrid? Então a gente precisa repensar um pouco nesse modelo de negócio. Eu acho que é loucura, uma loucura completa. Recentemente a Roma negociava com o West Ham a contratação do Summerville, jogador holandês que teve até alguns bons minutos aí na Copa do Mundo, fez uma temporada muito honesta com a camisa do West Ham, mesmo com a queda da equipe para a segunda divisão da Premier League. De qualquer forma, a Roma negociava na casa de 47 milhões de euros, e aí o Al Hilal lá da Arábia Saudita, o ex-time do Neymar, do Marcos Leonardo, do Malcolm, enfim, apresentou uma proposta de 80 milhões de euros em cima de Summerville. Gente, tá ficando um negócio assim incontrolável, tá ficando um negócio completamente bizarro, absurdo, a gente trabalhar com valores dessa magnitude. Para vocês terem uma ideia, o Arsenal na temporada passada contratou o Eberechi Eze por 40 milhões de euros aproximadamente, o mesmo valor que o Bayern de Munique pagou no Olise. Agora minha pergunta é, Eberechi Eze, Michael Olise, são jogadores melhores ou piores do que Morgan Rodgers? Eberechi Eze é jogador inglês, é jogador da seleção da Inglaterra e não custou tudo isso aos cofres do Arsenal. Esse modelo de negócio do Chelsea, por exemplo, que divide, né, o valor da contratação em anos, em 10 anos, por exemplo, e aí no balanço final, na contabilidade da equipe, não entra 150 milhões, mas entra o valor da parcela, né? Então, no caso, talvez, se a gente fosse fazer aí 120 milhões, por exemplo, em 10 vezes, entrariam 12 milhões e não os 120 milhões que o Chelsea propôs aí, ou ofertou para o Morgan Rodgers, né? Então, assim, o mercado está ficando completamente absurdo, completamente maluco, e eu não acho isso saudável, né, para a sequência, né, para o futuro da Premier League. Talvez estipular um teto de gastos seria uma maneira de conter, né, esse desequilíbrio que está ocorrendo, essa loucura, mas não consigo enxergar também um movimento da Premier League para que isso ocorra. Fato é que o Arsenal, nesse momento, tem outros nomes aí na pauta, né? Outros nomes surgem, nada oficial, até porque quando se vaza, né, que um clube está negociando com outro, como foi a situação do Morgan Rodgers, outros clubes acabam se interessando e podem até atravessar o negócio como o Chelsea fez, mas alguns nomes são vinculados ao Arsenal, como é o caso do Nico Williams, enfim, outros nomes também, como do Barcola, mas acredito que o próprio PSG cobraria uma fortuna pelo Barcola, ele que foi titular da seleção francesa em muitos jogos dessa Copa do Mundo, né, até as semifinais, então realmente vai ficando difícil. Eu não acho que o Arsenal tenha um elenco tão ruim assim, tão complicado, né,
para começar a temporada. Eu acho que a gente precisa sim de alguns reforços e alguns reforços pontuais. A gente soube hoje, né, da notícia do Saliba que vai ficar de fora por um longo período aí para tratar dessa lesão das costas. Não será necessário uma intervenção cirúrgica, o que poderia tirar ele de pelo menos metade da temporada. Então essa já é uma boa notícia, mas o Arsenal certamente vai precisar se movimentar aí nos bastidores para trazer algum zagueiro aí como peça de reposição ao Saliba, até para dar aí alguma opção ao Arteta para além do Mosquera e do Ricardo Calafiori. O Ben White, que estava quase como certo a saída dele, deve permanecer no elenco justamente para reforçar aí, né, com essa ausência do Saliba nesse início de temporada, mas há quem diga também que o Arsenal esteja estudando a contratação de John Stones, ele que deixou a equipe do Manchester City. Então vamos acompanhar aí os movimentos de mercado do Arsenal, que tem aí como um dos alvos o Julian Álvares, que sinceramente para mim fez uma Copa do Mundo tenebrosa, ridícula, horrível, já deixou bem claro que não é interesse dele vir jogar no Arsenal, não é o plano A dele, ele quer se juntar ao Barcelona, algo que o Atlético de Madrid não quer permitir. Então temos aí um grande impasse e o Arsenal fica correndo por fora atrás de um jogador que não quer nem jogar aqui. Então e outra, né, para jogar na posição do Vitor Gyökeres, que nada foi artilheiro da equipe na sua primeira temporada com a camisa dos Gunners. Então talvez a gente possa repensar um pouco nisso e dar um pouco mais de atenção, um voto de credibilidade para o sueco, que está se adaptando, né? Então eu acredito que com algumas peças aí chegando, que possam produzir jogo, com um Bukayo Saka atuando em alta performance nessa nova temporada, pode contribuir muito para gols, e o Vitor Gyökeres pode sim brigar por que não, né? Brigar pela artilharia da competição. A novela Bruno Guimarães segue, até porque o Newcastle, agora vendo todos esses movimentos malucos de mercado, quer faturar muito alto em cima do Bruno Guimarães. Há quem diga que o próprio Bruno Guimarães já deixou claro que quer se juntar ao Arsenal. Então tem todo esse impasse aí também, a novela se segue e vamos ver até onde que vai, né? A verdade é que é cansativo isso, é chato, deixa o torcedor frustrado, mas eu não acho que a gente tem que se desesperar, porque senão a gente acaba entrando nessa pilha e gastando um dinheiro que não tem necessidade. Eu acho que a gente precisa pensar em mais um meio-campista, precisa pensar talvez em um lateral direito de ofício, né, para ser reserva ali do Timber, e por fim, um atacante de ponta esquerda, aí sim, de primeira prateleira. O Diomandé, né, jogador da seleção da Costa do Marfim, jogador do RB Leipzig, é uma opção, mas também vem negociando aí, parece que já tem termos verbais acordados com o PSG, então vamos ver como que vai ser o desenrolar desta janela de transferências, tá bom, pessoal? Retomando aqui os nossos vídeos agora com esse reinício, né, esse aquecimento, esse comecinho de nova temporada, então a gente já vai trazendo aí notícias para vocês do Arsenal e de tudo que acontece nos bastidores lá do N5, tá bom? Mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, agradecendo a toda a galera que está chegando e ajuda a compartilhar aí esse vídeo, cada vez mais fazendo crescer a nossa comunidade dos Gunners no Brasil, tá bom, pessoal? Qualquer novidade a gente vai estar por aqui. Se você quiser me seguir lá no Instagram, o @ é falaediego. Tamo junto, sempre trazendo notícias do nosso Arsenal. Valeu, forte abraço a todos e até a próxima.